O Jardim de Epicuro. Os epicuristas e a paz do espírito. Antes de falar de os epicuristas e a paz do espírito, eu queria fazer um comentário aqui já de natureza técnica. É um comentário importante. O Epicuro é alguém que, sem qualquer cerimônia, trava uma forte polêmica com o platonismo e a filosofia de Aristóteles no que diz respeito aos seus elementos metafísicos. Aos seus elementos metafísicos. A filosofia epicurista é uma filosofia fortemente materialista. Fortemente materialista. É uma filosofia que ela não flerta com todos aqueles elementos do mundo metafísico instaurados por filósofos anteriores a Platão, mas que Platão vai sistematizar de maneira magistral, que Platão vai chamar de a segunda navegação. Não sei se vocês se lembram, nós tivemos lá nos nossos encontros sobre Platão uma passagem de um diálogo extraordinário chamado Fédon. Cuidado que Platão tem dois diálogos muito famosos, um chamado Fedro e outro chamado Fédon. Aqui eu estou falando do Fédon, que alguns miseráveis vão traduzir por Fedão. É de lascar. É ruim, hein? É ruim. Mas tem gente que traduz mesmo. Porque na verdade é uma questão de gosto. Porque veja, Platão seria Platão. Aí alguém falou assim, Platão não é bom, vai virar Platão. Aí alguém pega o rei grego da Ilíada e da Odisseia lá, Agamemnon. Agamemnon é nome de rei. Agamemnon, vocês vão me desculpar, esse é o nome de rei. Agamenão, eu ia fazer um comentário aqui eu ia fazer um comentário muito preconceituoso, não vou. Mas Agamenão, você vê um cara portando uma coroa e liderando Agamenão. Ei, Agamenão! Você dá um tapa na cara dele. Denon! Denon de Herigueri. Enfim, tem gosto pra tudo, né? Então, vocês podem encontrar em algum lugar Fedão. Não é que tá errado, é falta de bom gosto, mas errado não tá. É falta de gosto. Lá no Fédon, o Platão vai numa passagem, essa é daquelas que a gente vai tatuar na testa, no pescoço, né? Os pagodeiros tatuam um beijo aqui no pescoço, a gente vai tatuar uma expressão que é Deuteros Plus. Deuteros Plus, a segunda navegação. Deuteros Plus, a segunda navegação. Não precisa colocar em grego, você pode colocar em português. Tá cheirosa, hein, amor? Que cheirinho gostoso. Deuteros Plus, a segunda navegação. É a metáfora da segunda navegação, que é isso daí. O Giovanni Reale vai chamar isso daí de a Magna Carta da Metafísica Ocidental. Eu acho essa expressão bonita demais. A carta magna, a carta maior da metafísica ocidental. É a passagem do Fédon, no qual nós temos essa passagem do Fédon, no qual nós temos uma passagem para uma reflexão de natureza metafísica. O debate do Fédon é aquele que nós já conhecemos, mas eu retomo aqui, restauro aqui. É o seguinte. Olha, quando você olha a filosofia dos físicos, quando você olha a filosofia pré-socrática, e a filosofia pré-socrática é uma filosofia principalmente dedicada à compreensão da natureza, os gregos vão chamar de physis, por isso que Aristóteles vai chamar os físicos de fisiólogos, os estudiosos da physis. Esses pré-socráticos, de modo geral, quando você vai estudar os pré-socráticos, o olhar deles está voltado para a natureza. Compreensão do devir,
se existe alguma essência nessa natureza mutável que se coloca diante de nós. Aí você tem aquelas respostas conhecidas. O Tales vai dizer que a água é o princípio supremo da realidade, né? Heráclito vai dizer que é o fogo, que representa a destruição que constrói, né? O fogo, para existir, ele tem que consumir. Então, os opostos que, no embate constante, provocam um movimento que gera a realidade. Então, essa é a visão dos pré-socráticos. Quando você chega em Platão, Platão vai dizer o seguinte, cara, mas aí tem um grande problema. Não dá para conhecer as essências, não dá para estabelecer um conjunto de verdades para uma realidade que é mutável. Aquilo que é mutável é muito precariamente cognoscível. Essa é uma frase que resume um debate imenso na filosofia. Aquilo que é mutável é muito precariamente cognoscível. A cognoscibilidade, ou seja, a possibilidade de conhecer uma coisa de maneira intensa, forte, está muito atrelada ao fato de ela ser, tanto quanto possível, imóvel, estática, parada. Se existe movimento na coisa que eu quero conhecer, e se existe movimento naquele que deseja conhecer, a gente vai chamar na filosofia de sujeito cognoscente. Ora, aí nós vamos ter problema. Há movimento e o movimento causa problema no que diz respeito à possibilidade de conhecer. Então você tem um objeto cognoscível e um sujeito cognoscente. Pri, eu tô te dando uma canseira hoje porque eu esqueci de dar aquele comando de na hora de entrar, entra com o microfone desligado. Desculpa. Pois eu vou arrumar isso. Então olha só, você tem um sujeito cognoscente e um objeto cognoscível. O que Platão está debatendo lá no Fédon, ele está falando o seguinte, falou, cara, se o sujeito que quer conhecer um determinado objeto, se esse sujeito está mudando, nosso caso, nós estamos mudando, e se o objeto está mudando, nosso caso, a realidade está mudando, falta um elemento de estabilidade para estabelecer um conhecimento forte, porque toda vez que eu tento dizer a coisa, ela me escapa, de alguma maneira. Porque é mutável, porque a mutabilidade está presente na relação entre o sujeito que quer conhecer e o objeto a ser conhecido. Esse é um grande problema filosófico. Ah, eu quero conhecer a verdade. Eu preciso conhecer a verdade. Ok. Nós temos condições para conhecer a verdade? Ou a verdade, até pela nossa própria constituição, é algo que nos escapa necessariamente, a verdade sobre as coisas? Platão percebe que na perspectiva dos físicos não dá para ficar. Platão percebe que na perspectiva dos físicos não dá para ficar. Então veja, o mundo dos físicos é um mundo de transitoriedade, de corruptibilidade, de impermanência. Logo, é um mundo fortemente incognoscível. Eu não posso conhecê-lo em sentido forte. O máximo que eu tenho são algumas aproximações em relação aos objetos. Olha, é o mundo da doxa, como vão dizer os gregos. É o mundo das opiniões. É o mundo da opinião, da doxa. É um mundo doxástico. É um mundo doxástico. É um mundo da opinião. E aí você tem lá uma opinião melhor, uma opinião pior, mas é sempre opinião. Doxástico. É o mundo doxástico, é o mundo da doxa. Platão vai dizer assim, cara, não. Nós podemos superar essa condição precária
de um conhecimento fraco do mundo sensível? Por meio do raciocínio. Por meio do raciocínio. Portanto, abandonando progressivamente as impressões sensoriais, pensando a respeito dessas impressões sensoriais para superá-las, eu posso chegar a um conhecimento mais seguro sobre as coisas. E aí o que Platão faz? Vai dizer, olha, chegou a hora de abandonarmos a investigação do mundo físico e partirmos para uma investigação metafísica. Ele vai usar como uma metáfora a metáfora da segunda navegação, que é uma expressão náutica. Lembre-se que nós estamos na Grécia. A Grécia é uma nação fortemente náutica. Os gregos vão chamar isso de uma talassocracia. Talasso é mar em grego, né? É o poder que vem do mar. Talassocracia. Então, as metáforas náuticas se repetem. E aqui nós temos uma metáfora náutica. Ele diz assim, lá no mundo náutico, os marinheiros falam que existe um negócio que chama-se primeira navegação. A primeira navegação é aquela que você faz com o vento, com a vela, com o vento soprando a vela, sem muito esforço. Você ajusta uma vela e tal, né? Então, aquela navegação que demanda pouco esforço dos tripulantes. Essa é a primeira navegação. Aí ele fala assim, mas existe uma segunda navegação que é aquela na qual, quando o vento termina e você já não tem mais a vela, você precisa colocar os remos na água e fazer um esforço extraordinário para avançar. Essa é a Deuteros Plus, a segunda navegação. Essa é a segunda navegação. A segunda navegação é aquela na qual a gente não está mais empurrado. A gente vai ter que fazer um esforço de compreensão. Agora a gente vai ter que meter o remo na água e fazer esforço. Por isso a metáfora da segunda navegação. Aliás, ainda falando em grego, deuteros. Deuteros é o 2 em grego. Protos, primeiro, deuteros, segundo. Por isso que nas peças você tem o protagonista e o deuteragonista. O protagonista é o primeiro personagem, é o mais importante. E o deuteragonista é aquele que vai contracenar com o protagonista. Tudo bem? Beleza com isso? Deuteros. Deuteros, segundo. Então, é muita cultura, né? É muita cultura, é muita coisa. Agora tá rindo. Então, veja. Não, mas é porque é lindo demais. Muito do que a gente faz é grego o tempo inteiro. Grego, o vocabulário é grego o tempo inteiro. Entende? Então, quando os caras falam assim... Quando os caras falam assim... O Epicuro, os cínicos como Diógenes, o cínico, esses caras, eles estão fortemente em oposição à ideia de segunda navegação. Porque a segunda navegação de Platão vai nos tirar do mundo físico e nos remeter a um mundo metafísico, para além do físico. E aí vem toda aquela estrutura platônica do mundo das ideias, do mundo das formas ideais, o mundo das perfeições. Então Platão vai dizer, lá, quando eu já estou despido do meu corpo físico, que é esse corpo mutável, transformável, corruptível, que está aqui apodrecendo, quando eu já me despi desse corpo, sobrou aquilo que pode conhecer as essências. E é onde a alma ascende. O Giovanni Reale, em alguns momentos, se refere a essas estruturas como místicas. Eu discordo do Reale, já escrevi artigos sobre isso. Não tem nada de místico aqui.
Não existe um elemento religioso de concessão de fé. Platão está dizendo, desde o Fédon e antes do Fédon, está falando assim, é a força do raciocínio. É um raciocínio lógico que me leva a conceber, no caso de Platão, uma supra-realidade. Não, mas sabe o que é? Isso se explica. Giovanni Reale é um estudioso muito honesto. Tanto que, na verdade, vocês sabem que eu recorro a ele o tempo inteiro dentro da SDL. A nossa linha de apreensão da história da filosofia é o Giovanni Reale. Lá nas minhas redes sociais, alguém fala, a história da filosofia. Eu falo, vai no Giovanni Reale. Porque é seguro. É um autor muito honesto. Só que, de vez em quando, aqui e ali, veja, um autor ele não consegue guardar no bolso o tempo inteiro as coisas nas quais ele acredita. Giovanni Reale era um homem profundamente religioso. Profundamente religioso. Um homem profundamente católico, era professor da Universidade Católica de Milão, um homem de fé. Já o entrevistei, aí ele fala, olha, o que eu faço no meu gabinete como professor não é o que eu faço aos domingos na missa, etc. Lindo, lindo, mas sabe, é difícil o cara guardar no bolso. Eu escrevi um texto, um artigo científico sobre exatamente o Fédon, falando que Platão era agnóstico, veja. Eu chutei a lata de merda, assim, pra cima dos caras. Vocês estão falando de misticismo. Não tem. Vocês podem até achar uma saída intermediária e falar o seguinte, não, Platão fala o tempo inteiro que é pelo raciocínio, é pelo pensamento, não é pela fé, pela crença, não é uma saída religiosa no sentido que nós conhecemos hoje, o caminho que leva ao mundo metafísico. Assim como Aristóteles, depois de Platão, quando fala do seu Deus, primeiro motor imóvel, etc, ele está falando da força de um raciocínio que me faz chegar a esse resultado. Ele não me diz assim, não, você acredita em mim, irmão? Acredita? Amém? Estamos juntos, igreja? Sapatinho de fogo? Não tem isso. É racionalidade, raciocínio que leva àquele argumento. Esses caras do período helenístico da filosofia, da era helenística da filosofia, eles vão bater de frente com essa perspectiva metafísica platônico-aristotélica. Eles vão bater de frente. E no caso específico do Epicuro de Samos, meu Deus, esse cara parece que ele tem raiva de Platão. Parece que ele tem raiva de Platão. Ele nasceu em Samos, conheceu filosofia, fez umas viagens, foi professor fora e vai para Atenas. Vai ser professor de filosofia em Atenas. Depois de um périplo. Deu aula em diversos lugares e desembarcou em Atenas. O pai dele, inclusive, era ateniense. Saiu para Samos com ele. Saiu para Samos. Ele nasce em Samos e volta para a cidade do pai, Atenas. Que ainda era o centro nervoso da filosofia no Ocidente. Ainda era o centro nervoso da filosofia. E ele já tinha tido aula com um platônico, salvo engano, chamado Pânfilo. Ele já tinha tido aula de filosofia sobre Platão. E provavelmente ele já começou a desgostar de Platão aí. Quando ele chega em Atenas, o que ele encontra? Ele encontra a Academia de Platão já em declínio, ele encontra o Liceu de Aristóteles já em declínio. O que ele pensou? Sou eu agora. Eu vou ocupar um espaço dentro desse universo de embate filosófico que já não é mais ocupado por gente que protagonizou o debate filosófico anterior, Platão e Aristóteles. Por quê? Por quê? Bora fazer um jardinzão. Mas olha que coisa extraordinária. Para ele, de alguma maneira, fica claro que a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles eram instituições que estavam olhando para trás. Estavam olhando para o passado.
as grandes estruturas metafísicas da filosofia, etc. Cara, vocês estão assando uma carne que a gente já nem gosta mais dela. Agora nós vamos fazer um novo churrasco aqui. E esse churrasco eu vou comer. Hã? Um churrasco grego. Um churrasco grego. Muito bem, meu amor. Um churrasco grego. Um churrasco agora que vai ter outro tipo de carne sendo servida. Vocês ficaram servindo lá na academia e no liceu essas grandes estruturas explicativas, metafísicas. Agora, meu amigo, a gente tem que voltar a olhar para o nosso cotidiano. Aí entra esse período helenístico muito forte, com aquelas crises que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes. De um homem que já não se sente confortável, de um homem que precisa resolver problemas de se sentir mais à vontade diante de um mundo bastante hostil, de um homem que não se sente confortável na polis. Você acha que Sócrates, Platão e Aristóteles tinham um problema de se sentirem membros da polis? Tinha. São homens da polis por excelência. Desce, negão. São homens da polis por excelência. Agora, esses caras aqui não. Eles estão na cosmópolis, ou seja, o cosmos é a cidade. E quando o cosmos é a cidade, meu amigo, você perde o teto. Aí é onde o filho chora e a mãe não vê. São onde vem as dores da existência que se instalam muito fortemente.